Alô, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula do English Connect One. Hoje temos a Lesson 7. Lesson 7. Continuaremos a falar sobre family, ok? Essa é a parte 2 da aula sobre family. Vamos prosseguir. E open the book on page 14. Page 14, you will find the objectives of this class, okay? First objective, I will learn to describe my family. I will learn to describe my family. Describe, descrever. Okay. Second objective, I will learn to ask about someone's family. I will learn to ask about someone's family. Ok? Ask about, perguntar sobre someone's family, a família de alguém. Okay? Third objective, I will learn about someone's family. Aqui seria I will learn to describe about someone's family. Ok? Vou aprender a descrever sobre a família de alguém. Vê aí no manual que tem a frase correta. Vamos prosseguir. Ok, um pouquinho de gramática. Temos dois tipos de características, tá? De uma pessoa, características físicas de uma pessoa. Algumas características. Você fala com o verbo be, verbo to be, ou com o verbo to have, ok? Verbo to be, ser. Verbo to have, ter, ok? Ou a pessoa é alguma coisa, ou a pessoa tem alguma coisa. Por exemplo, a pessoa é alta, a pessoa é baixa, ou a pessoa tem um cabelo escuro, ou a pessoa tem óculos, ou ela tem barba, por aí vai. Então, duas formas de descrever uma pessoa. Com o verbo to be ou com o verbo have. Ok, com o verbo to be, temos tall, thin, old, married, bald. Ok? Tall. Por exemplo, I am tall. Eu sou alto. Vendo que eu uso o verbo to be para me descrever? E tall significa alto, de altura. Tá? Thin, thin, magro ou magra. Posso dizer she is thin. Ela é magra. Pode dizer he is old. He is old. Ele é velho. Old, velho. I am married. I am married. Married é casado. Bald, careca. My father is bald. Meu pai é careca. Veja que eu estou usando o verbo to be. Ok? I am, you are, he is, she is. Por aí vai. Agora vamos o verbo have. Ok? Temos long hair, blue eyes, curly hair, a beard, a mustache. Ok? Hair é cabelo, tá? E aqui a característica do cabelo. Por exemplo, aqui, long hair. Long hair. Cabelo longo, cabelo comprido. Tendo aqui curly hair. Curly hair. Aí a gente tem o cabelo encaracolado. Curly hair. Por aí vai. Você pode pesquisar outras formas de cabelo. Você pode perguntar ou pesquisar qual é a sua forma de cabelo.
qual é a forma de cabelo dos seus parentes, sua mãe, seu irmão, por aí vai. Pesquisa, anota e leva para a sala de aula, tá? Pode ser louro, moreno, curto, longo, por aí vai. Então a gente pode usar o verbo have com essas características. Que blue eyes, eyes, é olhos, tá? Olhos azuis. Beard é uma barba. E mustache é o bigode, ok? Então, por exemplo, my father has a beard. Meu pai tem uma barba. My mother has curly hair. Minha mãe tem cabelo enrolado. I have blue eyes. Eu tenho olhos azuis. Então, algumas características é o verbo to be e outras o verbo to have. Okay? Vai formando frases de acordo com a sua família e dando característica a ela. Ok? Então, temos aqui o vocabulário. Vocabulary. Você vai ver no seu manual, tá? E vai fazer o que está pedindo aqui. Circle on the book the words that describes you and someone from your family. Circule on the book, no livro, the words that describes, as palavras que descrevem you, você, e someone from your family. Ok? Existe no excesso. Circule as palavras que descrevem você e alguém da sua família, tá? E pesquise novas palavras. Coloque novas palavras ali no livro, que é para você praticar na sala de aula. Ah, ah, minha irmã é loura, não tem loura aqui. Vou pesquisar o que é, como se diz loura em inglês. Ah, meu primo é deficiente, é cadeirante. Ah, vou pesquisar como é se escreve cadeirante em inglês e colocar aqui. E por aí vai. Vai fazendo essa pesquisa para exercitar o teu conhecimento em inglês, tá? Então vamos aqui para a prática. Como descrever pessoas da família, ok? Então, como vi na aula anterior, temos o personagem A, o personagem B, estão conversando, vocês também vão fazer entre você e da sala de aula. Eu vou ler o texto todo e depois vou explicar pedaço por pedaço o que esse texto significa e como pronunciar ele, tá? Vamos lá. So, tell me about your family. Well, there are 6 people in my family. I have 2 brothers and 1 sister. Oh, I have 1 sister too. What's your sister like? My sister is 16 years old. She's tall and she has long brown hair. Ok, vamos lá. Agora mais devagar para vocês pegar a pronúncia. So, tell me about your family. Well, there are 6 people in my family. I have 2 brothers and 1 sister. Oh, I have 1 sister too. What's your sister like? My sister is 16 years old. She is tall and she has long brown hair. Ok? Então aqui a gente fala aqui, ó, I have.
eu tenho. I have two brothers and sisters. And one sister. Ok? Então, eu tenho dois irmãos e uma irmã. Ok? Aqui, there are. Então, é uma expressão, como a gente viu ao anterior, que significa existe ou tem. There are. There. There. Ou there are. Ok? Existe 6 pessoas na minha família. Ok? E aqui, what's your sister like? Então a gente vai ver que like tem mais de significado, tá? Nesse caso aqui, ó, what's your sister like significa como é, qual é a aparência da sua irmã, tá? A gente vai ver aqui na próximo slide, próximo gráfico, tá? Então temos aqui, ó, what's your sister like é diferente de what does your sister like, ok? Que like significa também igual ou como, né? Comparando algo a outro. A gente viu em aulas anteriores que like é o verbo gostar, quando ele se apresenta como verbo, tá? E nesse caso aqui, like significa aparência. Como a gente vai diferenciar isso? É com o verbo que vem aqui, dentro do texto, tá? Aqui é o verbo to be, tá? É o verbo to be. Então, what is your sister like? Então, like é um substantivo. Então, está perguntando qual é a aparência da sua irmã. Sua irmã, what is? Esse is está ligando o like, que é o substantivo. Então, qual é a aparência da sua irmã? Enquanto que o does é o auxiliar do verbo like. Só existe um verbo nessa, nessa pergunta. E o does é o auxiliar dele que mostra que é um verbo. Nessa frase de cima já existe um verbo, que é o is, que é o verbo to be. Que does, ele não é um verbo principal, é um verbo auxiliar. Não considera tanto como um verbo. Então, ele vai auxiliar o verbo like, tá? E o verbo like é gostar. What's your sister like é diferente de what does your sister like. Atenção quando alguém perguntar isso para você. Ele está falando verbo to be ou does? What's your sister like? What does your sister like? Okay? Vê a diferença? What's your sister like? What does your sister like? What does your sister like? What's your sister like? Okay? Então, a partir dessa pergunta, dessa diferença, você consegue diferenciar essas perguntas, você também dá a sua resposta. Ou você vai falar do que ela gosta. She likes to watch movies. She likes to go to the beach. She likes to talk to their friends. Ou vai falar da aparência dela. She's tall. She is 16 years old. She has a long hair. She wears glasses. E por aí vai. Beleza? Então, essa é a aula de hoje. Pratiquem esse vídeo. Repete quantas vezes for necessário. E vamos aprender inglês. See you later until the next class.